Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, neste caso um vídeo que é quase todo ele dedicado à minha TBR, ou seja, aos planos que eu tenho de leituras para este mês de outubro. Mas antes de vos falar daquilo que eu vou, ou pelo menos daquilo que eu planeio ler durante o mês de outubro e do projeto que está associado aqui no cantinho para o mês de outubro, eu quero pedir desculpa por ainda não ter feito o sorteio do passatempo do 7º aniversário aqui do cantinho. Já devia tê-lo feito, eu sei, por isso é que estou a pedir desculpa, mas esta segunda quinzena de setembro não foi fácil, para além de tudo aquilo que já é o meu mês de setembro, um dos meus dentes do siso lembrou-se de me chatear, não é? E eu que até sou uma abençoada no que diz respeito à saúde dentária, neste mês de setembro tive bastantes dores e essas dores resultaram na extração do dito siso, não é? Eu que nunca tinha extraído um dente, estreiei-me agora aos 50 anos e está a ser, ou seja, a recuperação ainda é muito recente, a extração é muito recente e custa-me, primeiro foram as dores, agora é a situação de não estar ainda a 100% para falar durante muito tempo, tem sido um desafio dar aulas, também não como ainda e nem mastigo como costumo fazê-lo, e assim sendo, por essas razões de saúde dentária, é que eu não fiz o passatempo, ou melhor, que eu não fiz o sorteio do passatempo, mas prometo que a seguir a este vídeo vou virar a câmera para o computador e vou fazer, não é? Vou levar a cabo o bendito do sorteio e por isso quem participou esteja atento, porque de certezinha absoluta que no mesmo dia ou no dia a seguir a este vídeo estará aí o resultado do dito passatempo, ok? Agora, falando-vos daquilo que eu planeio fazer de leituras durante o mês de outubro, quem me acompanha aqui no cantinho já há mais tempo sabe que durante o mês de outubro há mais um projeto do cantinho, há mais um desafio e neste caso é o desafio de Outubro Hispano-Americano, esta hashtag, e eu deixo-a ficar aqui no vídeo, deixo-a ficar também na caixa de descrição, porque o desafio é meu, é certo, mas como todos os desafios que eu levo a cabo aqui no cantinho, eu quero muito que gente, não é? Que leitores e leitoras se juntem a mim para lermos literatura hispano-americana. E para quem não sabe em que é que consiste isto, é muito fácil, é só pensarem nos 19 países americanos que falam a língua espanhola como língua oficial. Não estou a falar de Espanha, não, em outubro não é para ler, podem ler, mas não é para participar neste desafio, não é com obras espanholas, é sim com obras dos 19 países americanos que falam a língua espanhola como língua oficial, desde a Argentina, lá mesmo no sul, até ao México. São imensos, são 19, vocês têm um leque grande de escolha e podem ler o que vocês quiserem desses países, só de vários, podem ler como normalmente acontece nos projetos aqui do meu cantinho, podem ler um conto, podem ler uma obra, podem ler romance, podem ler teatro, podem ler poesia, podem ler BD, o que vocês acharem que vos chama, não é? Que chama por vocês agora durante o mês de outubro e que é de um autor ou de uma autora que nasceu num país hispano-americano, países esses que são 19, como eu já disse, e por isso mesmo há um leque muito grande de escolha. Eu vou fazer, como é óbvio, leituras hispano-americanas durante o mês de outubro, porque, claro, o projeto é meu, tenho que pensar nisso, não é? Mas já estive a ver as minhas escolhas e não vou ler exclusivamente literatura hispano-americana, vou ler 4 obras, cada uma do seu próprio país, ou seja, gosto imenso e tento sempre não me cingir a um só país, quero imenso ler de mais países, ou seja, estas 4 obras de que eu vos vou falar são de 4 países pan-americanos diferentes. 3 autores são autores que eu já conheço,
e que gosto mesmo muito. E é uma estreia, e é uma estreia que eu acho que vai ser a leitura mais desafiante e mais difícil que eu vou fazer durante o mês de outubro. Para além desses 4, quero ler também obras, e acho que vou cingir-me a obras portuguesas, ou seja, de autores portugueses. Mas antes de falar desses autores portugueses, vou falar então daquilo que são as minhas propostas para a literatura hispano-americana durante o mês de outubro. Começo por mostrar-vos aquela que já comecei hoje de manhãzinha, sim, já, porque ando sempre com o livro atrás de mim e nos intervalos das aulas, se não tenho com quem falar, e muitas vezes até evito a sala dos professores, que aquilo é uma confusão tremenda, vou lá para um cantinho meu e mesmo nos intervalos leio um bocadinho, e foi isso que eu fiz hoje, e comecei então Como Poeira ao Vento, do meu querido Leonardo Padura, um autor cubano, um autor do qual eu gosto mesmo muito, está a tornar-se um dos meus autores favoritos, e dele já li 2 obras, e as duas, cada uma delas num outubro para o Outubro Hispano-Americano. Li o Hereges e li O Homem que Gostava de Cães, 2 obras densas, complexas, com um fundo verídico histórico, e que nos levam, tanto uma como outra, a latitudes hispano-americanas. E esta eu acho que não vai ser, como é que eu ia dizer, exceção. É também uma obra muito grande, é uma obra que tem um pouquinho mais de 600 páginas, e é uma obra que eu arranquei, vou muito no início, mas nesta, ao contrário daquilo que eu encontrei nas outras 2, para já não tenho nada de contextualização histórica, mas não sei se não haverá, porque como vocês sabem eu evito ler o que está aqui na contracapa e da sinopse, quero ir às escuras, mas posso dizer-vos que aquilo que me fez comprar esta obra foi porque eu já tinha lido Leonardo Padura. Comprar não, que ela foi-me oferecida no Natal de 2022 pelo meu maridinho. Mas aquilo que me fez tê-la na wishlist foram as obras que eu já li dele, e foi também porque eu ouvi uma booktuber que eu sigo, mexicana, a dizer maravilhas desta obra, e eu fiquei logo com a pulga atrás da orelha. E quero muito, sei que isto não me vai, de certezinha absoluta, não me vai desiludir, não me vai decepcionar, porque Leonardo Padura, este autor cubano, está, como eu já disse, a tornar-se um dos meus autores favoritos, contemporâneos, e vale muitíssimo a pena. Não é uma obra, nunca, as obras dele, pelo menos aquelas que eu conheço, nunca são de leitura muito fácil e muito rápida e muito voraz. O tamanho também não ajuda, não é? Mas a própria trama é sempre densa, mas traz-me tanta coisa boa, que é isso que eu estou mesmo à espera que aconteça com este Como Poeira ao Vento. A seguinte obra que eu tenho aqui de literatura hispano-americana leva-me lá ao fundinho, como é que eu ia dizer, da América do Sul, e é então mais uma leitura que eu vou fazer de Isabel Allende, que quiçá daquilo que eu tenho aqui para ler de literatura hispano-americana é a autora mais popular, é a única mulher que eu retirei das estantes, e vou ler O Vento Conhece o Meu Nome. Não é a última obra dela, a última obra é qualquer coisa com a Emília del Valle, mas essa ainda não chegou cá a casa. Vou ler esta, ela chegou cá a casa no Natal de 2023, foi prendinha minha para o meu maridinho, ele já a leu, porque ele hoje em dia é bem mais fã de Isabel Allende do que eu. Não estou à espera que esta obra me arrebate para o 10 em 10 ou para as 5 estrelas, mas sei que vai ser uma obra que eu vou ler rapidamente, que me vai trazer muito provavelmente uma personagem feminina forte e carismática, e que me vai trazer, quiçá, uma contextualização histórica que me prenda a atenção. É isso que tem acontecido ultimamente comigo e com Isabel Allende. Não me deslumbra como me deslumbraram as suas primeiras obras, é verdade, mas estas últimas que eu tenho lido dela não são esse esplendor de leitura, mas também não são uma grande exceção, e espero que esta não seja. Não sei se há aí desse lado alguém que já a leu, mas se houver, que me diga alguma coisa, sem spoiler, de preferência. Mas então Isabel Allende é a minha segunda proposta para agora, para o Outubro Hispano-Americano.
A terceira, eu vou lê-la no Kobo, vou lê-la na versão original e vou regressar ao Uruguai. Mais um país lá do fundo da América do Sul, já ia dizer Sudamérica. Vou lê-la na versão original e vou regressar a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano que me fez apaixonar por ele e embevecer com tudo aquilo que ele me deu no livro dos abraços, que foi uma leitura de 10 em 10, ou seja, são pequenos textos que Eduardo Galeano escreveu e compilou nesse livro dos abraços, e eu senti-me verdadeiramente abraçada, e por isso quero regressar a Eduardo Galeano e quero regressar com a obra Mujeres, que em português tem tradução, depois deixo-vos ficarem a capa até da versão portuguesa, muito bonita, com umas cores muito bonitas, como acontece com o livro dos abraços, azul e laranja. Deixo-vos ficar aí, o título é igual, é Mulheres, não é? Eu vou ler na versão original, mas estou mesmo, como é que eu ia dizer, entusiasmadíssima com uma vontade enorme de regressar a Eduardo Galeano, e tenho quase a certeza absoluta de que não me vai defraudar e que muito provavelmente será novamente uma leitura de 10 em 10 ou de 5 estrelas. Estou mesmo muito contente por regressar a este autor, do qual há muitas obras que as poderei ler na versão original ou poderei ler na versão traduzida para português. É um autor do qual eu quero ter na estante as suas obras, nem que seja na estante digital, como vai acontecer agora com esta leitura no Kobo. Deixei para o fim aquela das 4 que eu retirei das estantes para ler para o Outubro Hispano-Americano, deixei para o fim aquela que eu sei que vai ser a leitura mais difícil e, quiçá, a leitura mais desafiante do ano de 2025. É uma das minhas propostas, das minhas 12 propostas para ler ao longo de 2025. Deixei-a para outubro de propósito, porque é de um autor argentino. E confesso-vos que, quando agora, prestes a chegar ao mês de outubro, me lembrei, ou melhor, olhei e sabia que ia pegar nesta obra, ou seja, que ia pegar na obra mais conhecida e na obra, quiçá, a obra-prima de Julio Cortázar, deste autor argentino, que em português se chama O Jogo do Mundo e que em espanhol é Rayuela, porque Rayuela em espanhol é o jogo da macaca. E quando eu me lembrei, não é? E sabia que ia ler esta obra agora em outubro, lembrei-me que há 2 formas de ler esta obra. Há uma forma que é ler os primeiros 56 capítulos, e aí nós vamos conhecer a trama da obra, as personagens e a trama, e isso leva-me até, vou-vos dizer até onde é, deixem-me ver, até aqui, é isto tudo. Pronto, os 56 primeiros capítulos estão aqui, e depois temos outra parte que é capítulos que o próprio autor diz que são prescindíveis. Mas vocês sabem o quanto eu sou maníaca da ordem, não é? E dessas coisas, e estava-me a fazer imensa confusão deixar estes capítulos sem ler. Porque se eu ler a obra toda, eu vou fazer aquilo que o autor recomenda, ou seja, que eu saltite como se fosse um jogo da macaca de um capítulo para o outro sem seguir uma ordem cronológica. Pronto, muita confusão na minha cabeça e fui para as internets pesquisar como é que eu deveria ler a obra, não é? Primeiro pensei, vou lê-la conforme o autor recomenda, saltitando de capítulo para capítulo, mas depois essa coisa mexeu muito com o meu lado, sabem, cronológico e ordenado e capricorniano, e então disse, não, vou ver o que é que nas internets me recomendam fazer. E então deparei-me com um vídeo de um booktuber espanhol que nos sugere a nós leitores aquilo que ele fez, e é isso que eu vou fazer, e que é nomeadamente isto, apesar de que me vai custar. Vou ler agora, neste outubro de 2025, os 56 capítulos que me vão fazer conhecer as personagens e a trama. Pronto. Depois,
ou talvez no próximo ano, ou daqui a 2 anos, vou ler a obra conforme o autor nos recomenda, saltitando como se estivesse a jogar Rayuela, ou seja, o jogo da macaca. É isso que eu vou fazer. Por isso, neste outubro de 2025, vou ler os 56 capítulos que dizem respeito à trama. E espero não ficar frustrada. Pronto, por não estar a ler os restantes, que ele diz que são prescindíveis. E num próximo outubro, seja de 2026, seja de 2027, vou ler, vou voltar a Rayuela, vou voltar a este jogo do mundo e vou, espero eu, que fico com essa vontade, não é? Depois de ler os 56 capítulos, vou ler a obra na sua totalidade, mas não de fio a pavio, por ordem cronológica de capítulos, mas como eu já disse, como nos recomenda o autor no início da obra. É isso que fica aqui em vídeo e que eu também já tinha decidido fazer durante este outubro de 2025 com Rayuela de Julio Cortázar. Não sei se há alguém desse lado que já tenha lido esta obra e que me possa ajudar, que me possa dar dicas para além destas que eu estou a dizer. Não sei, se houver aí alguém desse lado que já tenha experimentado esta obra, que me dê ânimo, porque eu sei que isto vai ser muito desafiante e só quero superar o desafio e ficar satisfeita, porque se isto não me satisfizer, vai ser difícil eu fazer aquilo que planeio fazer daqui a 1 ano ou 2, ou seja, lê-la na íntegra. Estes são os meus planos para o outubro hispano-americano, mas quero também durante este outubro, e não quero me atibiar muito ambiciosa, porque já sei que a rotina já se instalou, vou ter formações agora em outubro, não há feriados, há toda uma vida a acontecer e então eu decidi, e para além de que tenho 2 valentes calhamaços, por muito que eu não vá ler este na íntegra, decidi que iria juntar aos 4 da literatura hispano-americana 2 obras de literatura portuguesa. Uma delas é a obra que eu não cheguei a ler durante o mês de setembro, porque houve uma que se intrometeu, depois eu mostro-vos qual é. Vou então regressar a David Machado e vou ler a sua última obra, Os Dias do Ruído, acho que é assim que se chama. Deixo-vos ficar aí a capa porque vou lê-la no Kobo. Não li em setembro, quero ver se o faço agora em outubro. Também quero ver se leio uma autora portuguesa. Ou leio a última obra da Tânia Ganho, Lobos, ou leio a obra de Luísa Sobral. Qualquer coisa das árvores se manterem de pé, qualquer coisa assim. Eu deixo-vos ficar aí a capa. Tenho uma e outra no Kobo e depois decidir-me-ei se leio uma ou outra, dependendo da disposição, dependendo do tempo, e se conseguisse ler as 2, seria ouro sobre azul. Porque a isto, não se esqueçam de que ainda ando com o meu mestre e com a sua biografia. Já vou a mais de meio, é certo, mas os meus planos são terminar esta biografia, estas 7 vidas de José Saramago, em novembro. Pronto, não falta muito. E assim sendo, quero ver se também em outubro avanço um bom bocado nesta biografia para que depois, em novembro, possa verdadeiramente concluí-la. E seria ótimo se eu conseguisse concluir antes do dia do aniversário do mestre, ou seja, antes do dia 22 de novembro. Pronto. É isto que eu vos quero dizer em relação aos meus planos sobre o meu outubro. Pronto, mostro-vos mais uma vez, e vocês veem, estão a ver, 3 valentes calhamaços. Mostro-vos mais uma vez o que eu tenho em físico. A isto, como eu já disse, juntam-se obras no Kobo. E pronto, já que vos mostrei tudo, concluo esta minha tibiar dizendo que estou muito entusiasmada, muito entusiasmada com aquilo que retirei das estantes físicas e virtuais para o meu mês de outubro. Espero não ter, como é que eu ia dizer, desilusões como tive em setembro, e espero conseguir ler isto tudo, que seria ótimo. Pronto, seria maravilhoso. Agora, para concluir, parte 2, não é? Porque já disse concluir. Lembro-vos, não se esqueçam que há este projeto, pensem nele com carinho e se vão participar no Outubro Hispano-Americano, digam-me aí em baixo,
Se já sabem com que obra, digam-me com que obra ou com que obras, com que autora ou autores, contem-me tudo aí embaixo e já sabem que eu fico muito, muito feliz por ter a vossa participação e por ter a vossa companhia neste projeto que me é tão, tão querido e que foi o segundo projeto que eu idealizei depois do desafio de lermos literatura espanhola. Este foi o meu segundo bebê e por isso mesmo tenho muito, muito carinho por ele e quero imenso que vocês me façam companhia lendo literatura hispano-americana, ok? Um beijinho muito, muito grande, fico à espera dos vossos comentários e do vosso carinho e boas leituras, sim, que leáis mucho en octubre, ¿vale? Y que leáis mucha literatura hispanoamericana y que todo os vaya bien, sí, y disfrutad mucho de vuestras lecturas y nos vemos muy, muy, muy pronto. Besito, e este dente dá-me cabo porque eu nem em espanhol consigo articular bem as palavras. Pronto, beijinhos, besitos, adiós, hasta pronto.